Esse vídeo vai desafiar a minha capacidade de me comunicar, minha capacidade de comunicador aqui do YouTube. Faz 8 anos que eu, em diferentes áreas, trabalho aqui no YouTube, e também minha capacidade como professor. Já faz 15 anos que eu sou professor, 16 anos que eu sou professor universitário, e esse vídeo vai ser um grande desafio para mim, porque esse vídeo vai tratar de um assunto extremamente complexo e simples ao mesmo tempo, porque é de uma é de uma abordagem muito simples para assuntos muito complexos. E quando nós trazemos para a mesa o nosso conhecimento, nossa estrutura educacional, nossa fundação pessoal ocidental, a gente traz para a mesa uma visão eurocêntrica, a gente traz para a mesa uma visão pasteurizada, enquanto nós vamos apresentar hoje para vocês uma visão completamente diferente do mundo, e uma visão que tenta ganhar espaço e combate ferozmente o eurocentrismo. Nós estamos falando da visão Maori do mundo. Maori é o nome que se dá à população original aqui da Nova Zelândia, aquela que ocupava as duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, antes da chegada dos europeus. E a cada dia que passa, há um aumento enorme, forte, na presença dessa visão de mundo que é diferente daquela que a gente está habituado. É uma batalha cultural que era silenciosa e agora não é mais. Agora é uma discussão aberta. E, e é uma coisa muito interessante. E vai ser difícil explicar isso para vocês, porque foi difícil para mim entender. Para a gente começar essa discussão, antes da gente entrar, né, nos detalhes, eu preciso explicar, fazer um resumo para você de um assunto que a gente já tratou aqui no canal, que refere-se ao Otiri Otiriti ou Waitangi, que é o Tratado de Waitangi, que foi assinado no dia 6 de fevereiro de 1840 entre as Iwis, as tribos Maori, e a coroa inglesa. Há 4 fundamentos nesse tratado. Esse tratado já faz com que a Nova Zelândia seja muito única, porque nesse tratado, a Inglaterra optou por não invadir e colonizar o país como fez tradicionalmente em outros lugares do planeta. Simplesmente chegar com força bélica, que teria o suficiente, e tomar a área. Bom, nós estamos falando num período muito mais recente do que as colonizações anteriores, né? Mas enfim, poderia ter sido feito dessa maneira. Como a coroa inglesa reconheceu desenvolvimento aqui nas terras neozelandesas, optou-se por fazer um tratado. Esse tratado é baseado em alguns princípios. O princípio do reconhecimento da soberania Maori. E aí eu peço licença aqui para ler o termo. Tino Hangatiratanga, que significa soberania Maori. O tratado garante às tribos, às iuis, o direito de governar suas próprias terras, recursos e assuntos internos. Ou seja, a coroa ela se comprometia a respeitar a autonomia da autoridade tradicional Maori. É um dos princípios básicos. O outro princípio, proteção das terras e taonga, os recursos culturais. A coroa britânica, tem o dever de proteger não apenas as terras, os recursos minerais naturais em geral, mas também as práticas culturais. Proteger as práticas culturais e o reconhecimento da tradição Maori e do conhecimento, chamado Matauranga Maori, que é o conhecimento, é a cosmovisão Maori do mundo. Aí entra um outro princípio, o princípio da parceria. Esse princípio da parceria, na verdade, é dividido em 3, são os 3 P's: Partnership, Protection and Participation. Partnership, parceria. A coroa e os maoris, eles têm que agir como parceiro, consultando-se mutuamente em assuntos que sejam bolas divididas, tá? Se é dentro das terras maori, os assuntos são decididos pela população maori. Se é alguma coisa que interfere com as duas populações maori e os paquirás são os brancos europeus, aí há de se haver uma consulta baseado sempre em boa fé. Protection, a coroa, como eu havia dito, tem
de proteger os direitos, propriedades, língua, cultura, práticas dos maoris, incluindo o Mataranga Maori, que é o conhecimento maori. Eu vou falar mais sobre isso já já. Os maoris devem ser incluídos na formulação e implementação de políticas públicas, educação, saúde, meio ambiente, com voz ativa e representatividade, que é a participation. Inclusive, é garantido assentos no parlamento neozelandês para a população maori. Tá? Bom, e a questão do Mataranga Maori? Bom, aí é que tem a questão que é a parte central desse vídeo, e tem uma parte do Mataranga Maori que eu vou fazer um esforço para tentar explicar. Demorei para entender e eu espero que vocês consigam entender. Ou melhor, eu espero que eu consiga explicar. Mataranga Maori é um termo que é utilizado para descrever o sistema de conhecimento do povo originário, né, do povo maori. Chamá-lo de conhecimento tradicional é uma simplificação, tá? Ele é um sistema subjetivo muito complexo, tá? Que integra diversos pontos. Observação empírica do mundo natural com aprendizado direto, ou seja, observa-se como funciona, retira-se dali uma lição, uma prática, uma observação sistemática e se registra oralmente. Tecnologias específicas, isso gera tecnologias específicas como tecnologia da navegação, agricultura, construção e etc. Linguagem, genealogia, história, ética, e também uma questão metafísica. Mas essa eu vou deixar um pouco de lado. Esse tipo de conhecimento, durante praticamente 200 anos, 180 anos, 160 anos, foi motivo não de atrito, porque ele era completamente suprimido da distribuição de conhecimento aqui na Nova Zelândia. O Mataranga Maori ficava preso dentro das comunidades Maori, dentro das iwis, das tribos. Depois, o próximo passo é ganhar um pouco mais de espaço e aí gerar atrito. Porque na tradição científica ocidental, a ciência e esse conhecimento subjetivo, eles não há integração, eles são separados. A ciência busca uma objetividade pragmática para tudo. E aí entra a minha visão. Eu sou um cientista, eu trabalho com ciência ocidental, metodologia científica ocidental, registro de conhecimento através de artigos científicos, e é assim que eu desenvolvo e é assim que eu compartilho o meu conhecimento. Na visão Maori, é diferente. O saber é construído em rede, em estruturas que se conectam mutuamente e que parte do pressuposto da observação da natureza, e a compreensão desse balanço ambiental tem implicações éticas, históricas e até espirituais. O exemplo prático de como o conhecimento Maori tem uma lógica, um princípio científico, é que, por exemplo, antes dos europeus chegarem, os maoris eram grandes navegadores e eles navegavam sem instrumentos nenhum, usando padrões que eram diferentes dos padrões europeus, mesmo pré-cientificismo. Observação de nuvens, correntes, aves, e era um conhecimento que era transmitido oralmente. Falando especificamente de uma coisa que para mim é muito interessante, e aí entra uma questão que para mim é muito complicada. Por quê? Porque eu sou um cara desprovido de qualquer crença metafísica e religiosa, nenhuma. Quando entra numa discussão de espiritualidade, eu automaticamente me torno refratário. Mas tem uma questão a ser aprendida mesmo se você for completamente ateu nessa questão Maori. A questão metafísica por trás de uma parte do conhecimento da Mataranga Maori diz o seguinte, tá? Na tradição Maori, os seres humanos
são donos, não são donos da natureza, mas parte dela. E eles têm como responsabilidade agir com o que é conhecido como Kaitiaki, guardiões ou protetores do equilíbrio natural. Essa visão está embrenhada em todo o conhecimento, né? A responsabilidade de interagir e de proteger o meio ambiente, recursos naturais, terras e águas como parte de um bem-estar coletivo espiritual. E aí eu vou chegar no ponto que interessa. O Whakapapa, a conexão genealógica entre todos os seres vivos, incluindo os seres não vivos, que são tratados como seres, rios, montanhas e florestas. Isso coloca os humanos dentro de uma grande teia de relações, que é um ecossistema, na verdade. E o Maori, a força vital presente em todas as coisas. Preservar o Maori dos ecossistemas é uma obrigação espiritual, ética e ambiental. A questão a ser aprendida é que, mesmo se você não tiver nenhum tipo de espiritualidade, a inclusão de um nível metafísico nessa nesse cardápio, nessa lista de coisas, a inclusão desse nível de espiritualidade gera engajamento, gera um nível de engajamento que a ciência não consegue normalmente. Para os maoris, cuidar da natureza não é somente uma escolha ecológica, é uma obrigação ancestral e espiritual. Nós, seres humanos, como parte desse mundo, somos os guardiões do equilíbrio e do balanço ambiental. E quando desequilibramos a natureza, desequilibramos a nós mesmos. Esta visão se opõe diretamente e frontalmente à visão científica europeia, eurocêntrica. E a coisa mais legal é que o desenvolvimento do Mataranga Maori cresceu muito. Isso está, por exemplo, dentro do plano estratégico de todas as universidades da Nova Zelândia. Desenvolver, implementar, estudar, avaliar e promover o Mataranga Maori. E quando as pessoas falam, quando isso é trazido para as universidades, quando isso é trazido para dentro da discussão, isso é trazido seguido de além da preservação da cultura local, além de mostrar que há uma função nos seres teoricamente inteligentes e capazes de ter uma visão do mundo, entender o mundo, que esses seres têm obrigação de proteger o meio ambiente, que é fundamental. Esse pacote do Motaranga Maori, ele é entregue com um pacote chamado de descolonização ou decolonization, e é entregue num pacote anti-eurocentrismo. Por quê? Não é ser contra a ciência, não. É dizer que a ciência, a visão científica, da metodologia científica, da prova contra a prova, do controle da amostragem, também existe no mundo onde existe um outro método, entre aspas, científico, que tem o seu valor. Não é exatamente a mesma coisa, não, mas se opõe. E há um conhecimento geral sobre isso. E o mais legal a ser aprendido é que há sim o confronto. Isso também tem importância. Tanta importância quanto se dá importância às questões científicas europeias. E isso é um aprendizado, isso é uma guerra cultural. É uma guerra cultural. E assim, nem sempre eu consigo entender. E assim, eu me sinto até desconfortável de tratar desse assunto, porque eu não sou um expert em Mataranga Maori. Muito pelo contrário, eu sou humilde o suficiente para dizer que eu tenho dificuldade de entender alguns pontos. Mas eu tento, e faz parte do meu processo, e é uma coisa que eu admiro. Isso é sim uma ação afirmativa, positiva. Isso é sim uma coisa que causa desconforto às pessoas quando chegam aqui porque não conseguem entender. Soa como um privilégio a, o esforço que se faz para preservar e promover a cultura maori. Mas o interessante disso, na minha visão,
é fazer com que o indivíduo que se exponha a esse processo aprenda que há uma visão de mundo que é diferente da visão europeia. E é importante, esse confronto é muito importante quando quando nós nos deparamos com os comentários que são colocados aqui no canal, particularmente dos portugueses, quando se ofendem quando a gente comenta sobre o legado colonial europeu no resto do mundo. Que a contribuição europeia é gigantesca em vários aspectos positivos e maravilhosos, do direito básico humano universal até o desenvolvimento científico, são todas conquistas europeias maravilhosas, mas as conquistas europeias também eliminaram uma série de conhecimentos que poderiam ser muito úteis em diversas outras áreas. Não foi um processo seletivo de escolher a melhor contribuição, foi o processo impositivo de dizer que esta é a única solução. Dentro desse pacote, havia várias coisas maravilhosas e espetaculares, mas houve muitas coisas que foram dizimadas em nome do eurocentrismo. Então é muito importante para nós das colônias, para nós que temos uma visão que estamos fora da Europa, que não somos europeus, apesar de alguns como eu, por exemplo, ter passaporte europeu, não é esse o ponto é, há uma visão diferente de mundo, que há e pode contribuir em algumas outras áreas. Então, há sim, é uma guerra cultural forte e que felizmente está sendo vencido pelos maoris. Todas as batalhas são vencidas, há muitas batalhas ainda, durante anos e anos e anos, e todas as vezes que a gente diz aqui que o processo colonial maori foi diferente, não estamos dizendo que foi bom, estamos dizendo que foi diferente. Se compararmos, por exemplo, o que os portugueses fizeram no Brasil com a população originária e que os ingleses fizeram aqui, foi melhor do que foi feito no Brasil, mas não dá para dizer que foi bom. Sofreram muito, o documento tem diferente, o tratado, né, o Tiri, ele chama Tiriti o Waitangi, na língua maori, o Tratado de Waitangi, ele teve problemas de interpretação, não foi algo tão simples. A palavra soberania tinha um significado diferente em maori, tiveram vários problemas, mas não dá para comparar com o que foi feito, por exemplo, nas Américas. De toda maneira, ter uma visão no século XXI, um quarto do século XXI já ultrapassado, e agora, num país pequenininho, minúsculo, lá no canto do planeta, haver um levante cultural anti-eurocentrismo é algo extremamente positivo, tá? Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aqui, ó. Pode botar o seu comentário aqui. Lembrando que você pode ajudar a gente, né? Você pode deixar o like, pode se inscrever no canal, pode se tornar membro. Se você se tornar membro, você tem acesso ao nosso o clube de Fora para Dentro. Você tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp, um grupo fechado só para os membros aqui do canal. Você se tornando membro. Se você não gostar muito do YouTube, há outras maneiras de você nos ajudar. Você pode fazer um Pix aqui pra gente no Super Pix FC. Ajuda a gente a criar conteúdo. Criar conteúdo dá trabalho. E a sua ajuda é fundamental. Se você quiser entrar em contato com a gente, participar aqui do canal, sugerir uma pauta, mandar uma pergunta, se você quiser que a gente crie um vídeo com um tópico específico falando sobre imigração, sobre a vida fora do país, há duas maneiras de você entrar em contato com a gente. Através do Buy Me a Coffee, buymeacoffee.com/, de fora para dentro, se você estiver fora do Brasil. Se você estiver dentro do Brasil, livepix.gg, de fora para dentro. Se você estiver no Brasil também e quiser usar o Buy Me a Coffee, também funciona, são as maneiras que você tem de ajudar o nosso canal, ou melhor, o seu canal, né? Nesse final de semana, final de semana que tá chegando, a gente vai fazer uma live respondendo as perguntas aqui da galera que entrou em contato com a gente ou via e-mail, ou mandando superchat, ou através do Buy Me a Coffee, ou através do livepix.gg, beleza? Você também vai encontrar esses links aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você se inscrevendo no canal, você recebe as notificações de todo o conteúdo que a gente lança. E a gente lança mais de um vídeo por semana, tá? Se inscreve no canal, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário e a gente se vê aqui no De Fora para Dentro no nosso próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima.